Queridos, mais uma vez, graça, paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre alegre o nosso coração quando nós nos deslocamos para este lugar e vimos para o santuário de Deus e aqui adorar o nome da sua glória e ouvir a sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. E vamos ler a partir do verso de número 13, que diz: Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasson, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali, e havendo saudado, contou-nos minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificavam o Senhor e disseram: Vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze isto, pois, que te dizemos: temos 4 varões que fizeram voto, toma este contigo e santifica com eles, e faze com eles gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada é naquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Feche os olhos. Querido Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus, adoramos pela escolha que fizemos nesta noite, desta passagem tão, ó Deus, sábia, poderosa da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que a Tua graça, ela nos auxilie e nos ajude nessa exposição. E não falte, Senhor, a inspiração, porque só o Teu Espírito pode ajudar a fazê-lo. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. O que nós acabamos de ler, ela é de uma relevância sem par. Nós vemos que a chamada que Deus tem para as nossas vidas, ela nem sempre é o que é apresentado pelas igrejas modernas. Paulo, sem dúvida alguma, é um dos maiores apóstolos, da igreja primitiva. É o homem que espalhou o Evangelho por todos, praticamente, os confins da terra daquele tempo. Paulo, ele não tinha horizontes que ele pensasse em alcançar, que ele não tenha alcançado. Foi incansável no seu mistério de levar o Evangelho. O Evangelho, na vida de Paulo, sem dúvida alguma, era diferente do Evangelho
que está na vida de muitas pessoas. O Evangelho, ele precisa causar uma chama nas nossas vidas. Ele precisa causar um incêndio em nosso interior, de tal forma que nós não nos aquietemos. Paulo, ele era um homem incansável, inquieto ou irrequieto, para levar o Evangelho aonde ele sentisse vontade de fazer. Interessante que o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos fala que Paulo era tão ansioso por levar a mensagem. Veja bem o que está escrito aqui, E passando, capítulo 16 de Atos, verso 6, diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus lhe impediu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Veja bem que não parece um contrassenso aqui, parece um erro de concordância, porque o Espírito Santo estava fazendo o Paulo pisar no freio. Ele está com a intenção de pregar e o Espírito Santo está dizendo para ele: não. Queridos, eu tenho certeza que o Espírito Santo não está fazendo isso conosco. Muito pelo contrário, ele está querendo o ânimo em nossas vidas para fazê-lo. Mas sabe por que muitos de nós não fazemos? Por causa do que irá se dar, do que irá acontecer. Paulo, ele prega o Evangelho sem restrição. Os judeus, da igreja primitiva, eu estou falando de Pedro, Tiago, João, eles pregavam com uma certa reserva, porque eles apresentavam o que? Os mandamentos de Moisés. E Paulo não. Paulo, ele apresentava Cristo, o libertador, porque muitos judeus até os dias de hoje não abraçaram o Evangelho de Cristo exatamente por causa disso, por causa da lei. E quando Paulo, ele se propõe a ir, precisava ir para Jerusalém, estava sendo tocado pelo Espírito Santo, e ele mesmo diz no capítulo 20 do Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo o empurrava para ir, mas não lhes revelava, o que iria acontecer. Ele só sabia, como ele diz aqui, que olha o que ele diz aqui, no capítulo 20, no verso 22. Agora, irmãos, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me irá acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Você pregaria o Evangelho se fosse nessas condições? Mas veja bem que Jesus disse que importa, que é necessário que o servo seja como o seu Senhor. E eu tenho poucas pessoas na Bíblia que realmente incorporaram esta visão de Deus, de sermos iguais, semelhantes, quer dizer, trilharmos no mesmo caminho, irmos pelas veredas do Senhor, passarmos por onde Ele passou. Jesus, quando esteve aqui, Ele viveu debaixo de perseguição, de lutas, de desafios. E como o Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele diz ali que vivia muitos perigos, além da fome, nudez, dos naufrágios e tantas outras dificuldades que ele enfrentou. Ele diz em perigo com os falsos irmãos. Veja bem que ele está indo para a casa dos apóstolos, dos discípulos.
Ele está indo em Jerusalém e é recebido na casa de Tiago, diz aqui. Ele está na casa de Tiago e reúne-se o quê? A igreja. Então eles, quando houve a exposição do que Deus tinha feito, Paulo não se enganava com eles. Não se enganava. No capítulo 9 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo diz que eles não consideravam, inclusive, como apóstolo. Não os tinha como apóstolo. E Paulo não se importava com isso. Ele dizia: se eu não sou apóstolo para eles, pelo menos para você eu sou. Paulo não se importava com o quê? Com patentes, com identificação, identidade, com honras e glórias terrenas. Muito pelo contrário. Paulo, escrevendo aos Gálatas, dizia que se ele quisesse agradar ao homem, não poderia ser servo de Cristo. E agora então, quando eles ouvem a exposição do que Deus estava fazendo na vida da igreja entre os gentios. O que quer dizer gentios? Gentios, né? A Bíblia no Novo Testamento, ela faz essa distinção. A Bíblia, ela faz a distinção entre os hebreus, os judeus e os gentios. Gentios quer dizer um povo pagão, um povo idólatra, um povo descrente. E Paulo foi enviado justamente para isso, para pregar a eles. E eles queriam que Paulo fosse lá impor a eles a guarda do sábado, né, os mandamentos de Moisés. E Paulo não se importava com isso. Paulo pregava Cristo, o libertador. Cristo, o libertador, não tem nada, absolutamente nada, tanto é que nós não lemos, mas a partir do verso de número 24, que esse nós lemos, Paulo se submete a fazer o que está lá em Números capítulo 6, que é o que? A lei do nazireado, a lei do narizeu, que era de rapar a cabeça, aquela liturgia de santificação, de voto. Paulo faz. E mesmo se submetendo a tudo isso, ele não se livrou, não conseguiu se livrar. O que? Do ódio que estava na vida daquelas pessoas judias, que tinha o Paulo como alguém apostatado da fé. Veja bem, o maior apóstolo da Bíblia, né, que é o apóstolo São Paulo, eles tinham como um rebelde, como alguém que estava apostatado do que? Da fé. E isto, sem dúvida alguma, era uma aberração. Paulo sabia que ia começar o seu calvário. Ele mesmo disse, né, quando estava para partir, que não sabia o que estava reservado, mas ele já estava acostumado a sofrer. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu acostumei a contentar-me com aquilo que eu tenho. O que Paulo tinha era o que ele recebia de Jesus, o que recebia de Deus. Porque em Filipenses, no capítulo 3, 7, 8, ele diz que ele perdeu todas as coisas que ele tinha. Perdeu as patentes, perdeu as glórias humanas, perdeu a autoridade terrena, perdeu o que? O sonho de ser um grande fariseu, um grande religioso, um expoente da maior religião da terra, que é o judaísmo daquela época. Ele perdeu tudo isso. E quem dera que acontecesse conosco também o mesmo, que nós pudéssemos perder este sonho que temos de grandezas humanas, de glórias terrenas e o que? De coisas mundanas. Paulo agora, ele tinha uma visão que precisamos ter, de ser um expoente para a glória de Deus, de ser um arauto, um porta-voz, um mensageiro, de ser um pregador da palavra de Deus, como ele imaginava ser necessário. Quer dizer, um homem que aproveitava todas as oportunidades e chances.
nada absolutamente que lhe foi oferecido para estar onde pudesse falar da grandeza e da glória de Deus, ele rejeitou. Quantas das vezes eu e você, nós temos por N motivos, deixado de fazer a obra, a vontade de Deus, o projeto, porque Deus tem um projeto para cada um de nós. Mas o que nós fazemos? Eu e você, nós nos escondemos na nossa pequenez, na nossa falsa humildade, no nosso poder aquisitivo, que sempre é pequeno, é menor. Agora eu pergunto, Deus precisa da sua sabedoria? Deus precisa das suas honras humanas? Não. Deus precisa, como precisou, apenas de homens e mulheres que elas estejam dispostas a se despojar, como o Paulo fez. Quando o Senhor o chamou aqui no Atos capítulo 9, naquela sua jornada de perseguição aos que estavam adorando a Jesus, Jesus aparece para ele e ele diz: o que o Senhor quer que eu faça? Quando ele falou isso, ele falou com o coração. Muitas das vezes você e eu fala que vai fazer as coisas para Deus, mas a gente não fala com o coração. Por isso que depois nós não damos assistência aos cultos, por isso que nós não somos sérios com a igreja que pertencemos, por isso que nós não vivemos como nos é pregado nos cultos da nossa igreja, que deve ser como Jesus, ele disse que precisava ser. E como que ele disse? Como ele disse que basta, quer dizer, é necessário que o servo seja como seu Senhor. E Jesus até disse: assim como perseguiram o Filho do Homem, perseguirão a vós. Ah, mas esse evangelho você repudia. Mas eu quero dizer para você, até contrariando a sua teologia, que esse é o evangelho de Cristo. O evangelho em que você não é querido, não é benquisto e não é amado. O Paulo, quando chegou no centro de adoração, que era Jerusalém, começou o sofrimento dele, a perseguição dele. E presta atenção, dali ele não se livrou mais. Dali ele só teve agora a morte. Dali ele foi enviado para Roma e morre nas mãos do imperador. Mas o que Paulo fez? Ele aproveitou até os últimos momentos da sua vida para falar, como ele mesmo diz a Filipenses: eu falei a pequenos, mas pude falar também a grandes. Por que ele falou a grandes? Porque a perseguição levou ele diante das autoridades. E eu quero dizer para você, é muito gostoso quando você pode falar de Jesus a pessoas simples. Mas quando você pode falar às autoridades, como certa feita eu pude falar a administradores, a secretários, e uma vez pude falar até num tribunal, num juízo federal, eu pude falar de Jesus, e eu era o réu. É muito gostoso quando você percebe que Jesus, ele entra numa audiência com você, ele vai, como já estive em algumas reuniões com empresários, e você percebe que Jesus está sentado ali ao seu lado. E a sua palavra, você que é leigo às vezes, como eu era, nessas reuniões, você percebe que os ouvidos ficam todos eles voltados àquilo que vai sair da sua boca. E você se sente tão seguro. Paulo está seguro. Tanto é que escrevendo em 2 Timóteo, o que Paulo fala? Ele fala em 2 Timóteo que na sua, como se diz, quando ele está ali diante das autoridades,
ele diz que foi deixado sozinho, abandonado por todos. Veja como é que ele diz assim, no capítulo 4 de 2 Timóteo. Ele diz assim: ninguém, no verso 16, ninguém esteve comigo, ninguém me assistiu, ninguém foi meu companheiro na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Mas no verso 17 ele diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios para poderem ouvir, e fiquei livre da boca dos leões. E no verso 18 diz: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. É isso que Deus quer que você seja. Ele não quer que você seja esse cristão nominal que você é, que eu sou. O que é cristão nominal? Crente, cristão de nome, crente só de nome. Mas os gentios não ouvem. Gentios quer dizer as pessoas lá de fora não ouvem, e nem os hebreus, quer dizer os cristãos que estão aqui dentro também não te ouvem. E por quê? Porque você está sempre comprometido com as demais outras coisas. Que nesta noite nós possamos nos livrar de todas essas cadeias. Fiquemos em pé. Querido Deus e eterno Pai, oro, Senhor, agradecido pela Tua palavra. Oro pelos que ouviram aqui e pelos que ouvirão após. Peço, Senhor, que haja um despertar, um avivamento na vida daqueles que ouvirem esta mensagem, para que, ó Deus amado, Paulo, que foi embora, possa ser substituído, porque até os dias de hoje, Senhor, está um vácuo, está vago este lugar, e o Senhor está precisando de testemunhas velozes como ele. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.